Olá, vamos pensar numa cena. Um crime acontece. Agora, e se fosse possível alguém ser considerado culpado sem ter feito absolutamente nada? Parece um quebra-cabeça, né? Mas olha, a resposta para isso pode surpreender bastante. Pois é, por mais estranho que pareça, a resposta é um grande sonoro sim. E para a gente entender como essa inércia, essa falta de ação, pode se transformar num crime, a gente precisa desvendar dois conceitos que são a chave de tudo no direito penal: a ação e a omissão. Vamos imaginar que a responsabilidade criminal é uma moeda com dois lados. De um lado, a gente tem os crimes que acontecem quando alguém efetivamente faz alguma coisa. Do outro lado, e é aqui que o negócio fica interessante, a gente tem os crimes que acontecem quando alguém deixa de fazer algo que a lei esperava que fizesse. Então, de um lado, a gente tem a comissão. É aquilo que a gente geralmente pensa quando ouve a palavra crime. Um ato concreto, um movimento, uma ação. Do outro, a gente tem a omissão, que é exatamente o contrário. É a ausência de uma atitude justo quando a lei dizia que era para ter agido. Ok, vamos começar pelo mais intuitivo, que é mais fácil de pegar. Os crimes por ação, ou como o direito chama, os crimes comissivos. São aqueles que, para acontecer, exigem que a pessoa vá lá e faça alguma coisa. A lógica aqui é bem direta. A descrição do crime lá na lei, o que os juristas chamam de tipo penal, sempre vai usar um verbo que indica uma ação. Basicamente, a lei está punindo o ato de fazer algo. Simples assim. Olha só esse exemplo, direto do nosso Código Penal, o artigo 217-A. O verbo principal aqui é ter conjunção carnal. É uma ação, um ato físico. Não tem como confundir. É simplesmente impossível cometer esse crime por omissão, ou seja, não fazendo algo. É um exemplo clássico de crime comissivo. Para simplificar de vez, vamos pensar que o direito é como as regras de um grande jogo. Um crime por ação seria como fazer uma jogada proibida nesse jogo, tipo mover uma peça de um jeito que a regra não permite. Foi uma quebra de regra ativa. A pessoa foi lá e fez o movimento errado. Beleza, agora vamos entrar num terreno um pouco mais complexo. Vamos entender quando o fato de não fazer nada se transforma em um crime. No caso da omissão, a lógica se inverte completamente. O problema não está no que a pessoa fez, mas sim naquilo que ela deixou de fazer. A lei aqui está punindo a passividade, a inércia, justamente quando se esperava uma ação. O exemplo perfeito disso é o famoso crime de omissão de socorro. A essência do crime, como a gente vê aqui no artigo 135, é deixar de prestar assistência. O próprio verbo já indica uma falha, uma ausência de atitude. Voltando para a nossa analogia do jogo, o crime por omissão seria como se a regra dissesse é obrigatório mover uma peça na sua vez. Se o jogador simplesmente se recusa a jogar, fica parado, a inação dele por si só já é uma quebra da regra do jogo. Mas calma que agora vem a parte mais legal. O direito penal não enxerga toda a omissão da mesma maneira. Na verdade, existem dois tipos bem diferentes. E as consequências de cada um, são muito diferentes. De um lado, temos a omissão própria, em que o simples fato de não fazer já é o crime. E do outro, a omissão imprópria, que é um caso bem mais sério. Aqui, o não fazer de certas pessoas é tão grave que a lei considera que essa pessoa praticamente causou o resultado. Entender essa diferença é crucial. A omissão própria é a regra que vale para todo mundo. Pensa de novo na omissão de socorro. É um dever geral. A lei parte da ideia de que, vivendo em sociedade, a gente tem uma responsabilidade mínima uns com os outros. Se for possível ajudar alguém em perigo sem se colocar em risco, a lei espera que essa ajuda aconteça. Agora, a omissão imprópria, aí a conversa é outra. Pensa num salva-vidas trabalhando na praia. Ele não tem só aquele dever genérico de ajudar. Não, ele tem um dever especial de impedir que as pessoas se afoguem. Se ele está no posto dele, vê alguém se afogando e não faz nada, a inércia dele não é só uma falha em ajudar. Pode ser considerada a própria causa da morte. A omissão dele, para a lei, é como se fosse uma ação. Então, a pergunta de $1 milhão é: quem mais, além dos salva-vidas do nosso exemplo, tem esse dever especial de agir? A lei dá um nome para essas pessoas: garantidores. E a lei é bem específica sobre quem são essas pessoas. Não é qualquer um que pode cometer, por exemplo, um homicídio por omissão. Essa responsabilidade gigantesca cai só nas costas dos garantidores, que são justamente as pessoas que, pela posição que ocupam, tinham a obrigação de impedir que o pior acontecesse. E quem são eles, afinal? O Código Penal desenha isso pra gente, lá no artigo 13.
Primeiro grupo, quem tem por lei uma obrigação de cuidado e proteção. Pais em relação aos filhos é o exemplo clássico. Segundo, quem por algum motivo assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Pensa numa babá ou num guia de alpinismo. E terceiro, um ponto muito importante. Quem, com uma atitude anterior, criou a situação de perigo. Imagina alguém que empurra na piscina uma pessoa que não sabe nadar. Se depois não faz nada para ajudar, essa pessoa pode responder pelo resultado. Nessas situações, não agir é a mesma coisa que agir. No fim das contas, o que a gente percebe é que essa linha que separa a ação da omissão é muito mais fina do que parece. Isso tudo nos mostra que a responsabilidade não está só nos nossos atos, mas também, e de um jeito muito poderoso, na nossa ausência. A grande pergunta que fica não é só o que foi feito, mas talvez a mais importante seja o que se deixou de fazer justo quando era mais importante agir.